E aí, qual é a raiz desse extremismo? Que é uma coisa interessante de se dizer, Vilela, porque eu não vi ninguém falar sobre isso até agora. Qual é a raiz desse extremismo? Por que que nem palestinos e nem árabes toleram Israel, toleram o Estado de Israel, toleram os judeus naquele território? Por que esse radicalismo? Por que essa revolta? E aí nós precisamos entender que as premissas que alimentam esse radicalismo contra Israel, elas são pouco conhecidas, elas são pouco divulgadas, mas há uma explicação para isso. Então a gente sabe que as duas primeiras guerras foram decisivas para que Israel se tornasse um Estado. A primeira guerra deu a Israel um território. O que aconteceu? Inglaterra e França venceram os alemães e os turco-otomanos, e aí eles estão dividindo as áreas. A Inglaterra controlou toda aquela área da Palestina. Ela dividiu a Palestina no meio, e ela criou uma nação chamada Jordânia. Deu nome para ela de Transjordânia. A Transjordânia, originalmente, se você pega as 12 tribos de Israel, toda aquela área pertencia às 12 tribos de Israel. Mas a Inglaterra já tinha a intenção de não apenas criar um Estado para os judeus, eles também queriam criar um Estado para os palestinos. E para isso foi destinado a área toda da Jordânia, que em 1946 ou 48 eles conseguem se tornar independentes da Inglaterra, e aí vira Jordânia. Então o que a gente vê? Qual a razão? Por que na Segunda Guerra Mundial, apesar dos árabes palestinos terem herdado 84% do território todo, contando Jordânia e a Palestina, e a Cisjordânia ali, era 84% do território. Então por que eles não se deram por satisfeitos de ficar com 84% do território? Se você pegar toda a área dos países árabes no Oriente Médio e no norte da África, só 0,4% pertence a Israel. Israel representa 0,4%, nem 0,5% daquela área. Mas então por que esse ódio? Por que essa intolerância? Como que se explica esse fenômeno? Então a gente tem que voltar no tempo, 1000 anos antes de Cristo. Houve um líder fundamentalista islâmico chamado Almovarad. Ele criou uma teologia sistemática, na verdade uma teoria sistemática islâmica, de Dar-ul-Islam e Dar-ul-Harb. O que isso significa? Casa de Islã e casa de espada. Qual é a teoria? A terra que está sob o domínio do Islã, o Islã ali governa, o Islã impera, ali é casa de Islã. Os outros povos ou os outros territórios em que o Islã não governa, esses são casa da espada. Dar-ul-Harb, casa da espada. Por quê? Porque são territórios a serem conquistados pela jihad, territórios a serem conquistados pela Guerra Santa. Então, com base nisso, você fala, está muito claro por que eles nunca aceitaram o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, desde a época de Maomé, a vida dele termina na Terra em 622 depois de Cristo. Logo depois disso, os islâmicos da Arábia Saudita conquistam Jerusalém e constroem no terreno onde era o Templo de Salomão o Domo da Rocha, aquele santuário que aparece em qualquer foto que você vê de Israel. Então eles já governaram essa terra por alguns séculos. E depois no Império Turco-Otomano também eram os palestinos, eram os árabes que estavam ali, era o Islã que imperava. Então como uma terra onde o Islã já governou e o Islã já imperou, vai poder ser governada por outros povos, por não cristãos, por não muçulmanos, por cristãos ou por judeus? Porque nessa teoria, o que ele defende? Uma terra que já foi casa de Islã, nunca mais pode ser governada por alguém que não seja Islã. Entendi. Não pode ser. Os judeus, os cristãos podem habitar ali, podem morar ali, mas não governando. Eles não podem ser a liderança ali. Então, com base nisso, está explicado. Não vai haver paz se nós esperarmos paz com base em negociação de território. Não vai haver paz. Os extremistas têm uma visão muito clara. Nós queremos o extermínio de Israel, nós queremos apagar Israel do mapa. Então há mais de 1000 anos que a Palestina é considerada pelos extremistas islâmicos como Dar-ul-Islam,
Casa de Islã. Como é que uma casa de Islã vai ser agora governada por judeus ou por cristãos? Como é que uma casa do Islã vai voltar a ser uma casa de espada? Não dá. Então eles não vão se conformar com isso. Então essa possibilidade de 2 estados não existe. Segundo esse essa visão extremista, não. Agora, o que assusta é que, historicamente, desde que Israel foi fundada, líderes, os ministros, os primeiros ministros, os presidentes dos países vizinhos árabes, têm esse discurso, fizeram declarações dessa natureza. Então, o Estado árabe, aliás, o Estado de Israel foi fundado. No dia seguinte, Vilela, se juntou a Jordânia, se juntou a Síria, se juntou o Líbano, se juntou o Iraque para exterminar Israel. Israel tinha 650 mil pessoas, Israel não tinha um exército formado. Eles tinham uma força militar lá que era Ramadã, mas não era nem profissional. Eles não tinham nem aviões. Você escuta a história de que eles foram buscar avião na Tchecoslováquia, meio sucateado, para 4 aviões para tentar combater os exércitos de tantos outros países. E aí você vê verdadeiros milagres, rodeado, né? Você vê verdadeiros milagres nessas guerras, porque você fala, como? Como que é possível, com tanta opressão, com poderio bélico tão superior, Israel conseguir vencer essas guerras? E aí você percebe que eram os líderes com esse discurso. Então você pega o líder do Irã, o líder da Jordânia hoje, eles querem o mesmo. Então você fala, não, nem todos são radicais. Não são mesmo, mas os líderes têm esse discurso. Você encontra na história, em todas essas investidas árabes contra Israel, os líderes dizendo nosso objetivo é o extermínio de Israel. Eles não davam nem voltinhas, eles iam direto ao assunto.